Graça e paz, abençoados. Eu sou Luiz dos Santos do canal Geração Iluminada. Abençoados, tem algumas doutrinas religiosas que dizem que Jesus de Nazaré veio apenas para cumprir a lei de Moisés. Jesus não veio só cumprir a lei, ele veio também para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Como ele disse em Mateus, capítulo 15, versículo 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, também diz que ele veio resgatar aqueles que estavam sob a lei. Além disso, Jesus de Nazaré também deu início ao segundo pacto, a nova aliança. Lá no livro histórico de Mateus, deixa muito claro isto. Quero fazer uma retificação aqui, quando eu disse que algumas doutrinas acreditam que Jesus de Nazaré veio apenas para cumprir a lei. Na verdade, não são algumas doutrinas. Na verdade, só conheço uma doutrina. Só para deixar bem claro, eu conheço apenas uma doutrina que afirma isto. Continuando, abençoados, Jesus de Nazaré foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei de Moisés, as 613 leis. Nenhum dos judeus conseguiam cumprir, nem mesmo os sumos sacerdotes, os líderes religiosos da época. Por isso, Jesus de Nazaré estabeleceu uma nova aliança, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. E estabeleceu também que o justo viveria pela fé, como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, abençoados, quando Jesus de Nazaré foi crucificado, encravando a lei de Moisés na cruz, esta foi a primeira manifestação de Deus na era cristã. Entendam bem, eu estou partindo da era cristã para frente, da era de Jesus de Nazaré para frente. Já quando Jesus ressuscitou, ele não veio mais como Jesus de Nazaré. Tanto que Jesus de Nazaré era na carne, ele veio em espírito, né? Ele passou um tempo na carne para provar que ressuscitou, né? Tanto que ele apareceu para mais de 500 pessoas, inclusive para os seus discípulos, seus seguidores, para Maria e os outros. Só que ele veio como espírito, ele veio em espírito, como Cristo, o Cristo ressuscitado. Não era mais Jesus de Nazaré, e sim o Espírito do próprio Deus, do próprio Pai. E aí que o sistema religioso não consegue compreender. Então o Cristo ressuscitado levantou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da graça aos gentios, os estrangeiros, né? Os que não viviam embaixo da lei de Moisés. E também levantou Pedro, João e Tiago para pregar esse mesmo evangelho aos judeus, para mostrar para os judeus que Jesus de Nazaré era o Senhor. Como diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando Deus cumpriu com a sua segunda fase, que foi a ressuscitação do Cristo ressuscitado, ele voltou aos céus e sentou à direita do Pai. Abençoados, quando a Bíblia diz à direita, os judeus diziam à direita do Pai, sempre significou com todo o poder, entendeu? Ou seja, a direita do Pai com todo o poder é o próprio Pai, é o próprio Deus. Essa é a verdade bíblica e histórica. Então, abençoados, todos os profetas apontavam o julgamento de Israel
para aquela época, aquela geração. Isso está bem claro na Bíblia. Eu já fiz outros vídeos referente a este assunto. Então está muito claro que era para aquela geração. E quando chegou no ano 70, Jesus voltou como o próprio Deus. O próprio Deus para julgar Israel. Esta é mais uma verdade que o sistema religioso não consegue compreender. Jesus voltou como o próprio Deus, em espírito. Ele não falou que ia voltar na carne. Ele voltou em espírito, o espírito do próprio Deus. Julgou Israel. Ele usou a espada do general Tito, sitiou, invadiu Jerusalém, devastou Jerusalém e derrubou o templo, que era o principal foco, era derrubar o templo, para poder estabelecer definitivamente, de forma não só de forma física, como já estava estabelecida, mas de forma espiritual. Aliás, não de forma vice-versa, de forma espiritual, como de forma física, derrubando o templo, estabelecendo o segundo pacto, a nova aliança, o evangelho da graça. Olha o que João Batista disse em João, capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, João Batista sabia que Jesus de Nazaré era uma manifestação de Deus na carne. Ou seja, Deus teve 3 manifestações durante a era cristã. Primeira, Jesus de Nazaré, Deus na carne. Segundo, a ressuscitação, o Cristo ressuscitado depois da cruz. E a terceira, voltou à direita do Pai com todo o poder, ou seja, o próprio Deus. Esta é a hermenêutica dos fatos, a escatologia consumada. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, graça e paz.